Aí vem Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Livro de Coríntios, capítulo 11, 1 aos Coríntios. Quem acha que dá glória a Deus? Quem está feliz na casa do Senhor, diz amém. 1 aos Coríntios, capítulo 11, o Paulo ele começa dizendo dessa forma. Vem comigo, igreja, vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos lá mais uma vez. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então a palavra de Deus fala sobre o que, pastor? E nós precisamos ser, Deus ele pede, ele usa a vida do Saulo. Antigamente era Saulo. Depois que ele teve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou Paulo. Diga glória a Deus. E a palavra bíblica aqui na igreja de Coríntios, ele começa dizendo o seguinte: olha, sede meus imitadores. Aí ele diz: ou eu fui, ou eu sou de Cristo. O que isso significa, pastor? Significa que Jesus, além de quer ver você bem, quer ver você prosperar, quer ver você ser abençoado, diga amém. Deus está melhor para você, Deus tem o melhor para mim, mas Ele quer que a gente venha ser, primeiro de tudo, imitador dele. Diga glória a Deus. Imitador de que jeito, pastor? Em todos os sentidos. Imitador de tudo. Às vezes tem momentos na vida que a gente não consegue imitar o Senhor Jesus. Pastor? Em que sentido, pastor? Às vezes, no momento da luta, no momento, sabe, se é para quando bate, a Bíblia fala, quando alguém te bater no mar, você tem que fazer o quê? Oferecer o outro. Aí é difícil ser imitador de Jesus. Aí é muito complicado. Mas Deus está dizendo: sede meus imitadores, como eu fui ou eu sou de quem? De Cristo. Olha só a vida de um homem chamado Estevão. Abra a tua Bíblia lá no livro de Atos. Atos capítulo 7. Abra aí, por favor. Lá para trás, lá em Coríntios, né? Um pouquinho. Você vai chegar em Atos. Estevão foi um grande homem de Deus, abençoado. Atos capítulo 7. Isso. Pastor, quem era Estevão? Estevão, a Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, e fazia prodígios. Isso é no capítulo 6, no versículo 8. Quem era Estevão, pastor? Estevão, diga, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre quem? Entre o povo. Diga glória a Deus. Então ele era um homem cheio de poder, cheio de fé. Diga cheio do Espírito Santo. Diga cheio de sabedoria. A gente precisa ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para quê, pastor? Para muitas coisas. Para ser uma pessoa de fé, para fazer a vontade de Deus, para falar as palavras do Senhor, e até mesmo para realizar o que Jesus Cristo realizou aqui na terra. Só que a gente precisa do Espírito Santo, da fé, da sabedoria de Deus, não apenas para isso.
mas principalmente, irmão, para resistir na hora da tribulação, na hora das lutas, para ir até o fim. Quem está entendendo também? E nessas horas nós também temos que continuar sendo imitador de quem? Imitador de quem? De Cristo. Quem era Cristo? A Bíblia fala, abra a tua Bíblia agora. Depois nós vamos falar um pouco sobre o Estevão. Aqui nós estamos falando quem é Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que a Bíblia fala, irmão, que quando as pessoas estavam disputando com Estevão, todos perdiam. Em questão de argumento, em questão de sabedoria. Ele tinha uma sabedoria grande, ele era de Deus. A Bíblia fala também, irmão, que ele era um homem honesto, diga amém? Tinha um caráter bom. Então ele tinha as virtudes, né, daquela pessoa que era de Deus, que era a palavra essa. Ele realmente era um discípulo, diga, um discípulo. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer da gente? Deus não quer apenas que a gente venha ter a igreja cheia. Mas cheia de quê? Só de pessoas? Só de pessoas? Mas gostaria que fossem pessoas imitadoras de Cristo. Não adianta, a gente tem que buscar ser igual a quem? Cristo. Então nós começamos dizendo, sede meus imitadores, como eu fui de quê? De Cristo. Deus não quer uma igreja cheia de trilhões, apesar que a igreja é feita para abrir a porta e para abençoar. Diga amém? Mas o que traz a diferença? O que traz, sabe, uma mudança, uma transformação? É ouvir e receber o quê? Aprender. Diga glória a Deus. E Estevão era um homem cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus quer que tudo isso aconteça na nossa vida. O que mais? Continua no versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de uma Cilícia e da Ásia, que estudavam com Estevão. Estudavam o quê? Quem era melhor? Quem sabia mais? Quem era mais douto? Quem conhecia mais da palavra de Deus, da época de Abraão, da época de Moisés? Aquela disputa, né? Continua. Bem alto para terminar. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Não podia resistir à sabedoria de quem? Estevão. E o quê? E ao Espírito. Percebe que esse Espírito é um Espírito com E maiúsculo? Esse Espírito não é apenas o Espírito dele, é o Espírito de Deus que nós amamos. Quando nós buscamos o Espírito de Deus, quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, irmão, nada vai nos resistir. Esse problema, sabe, não vai resistir. Esse mal que talvez está se levantando lá no teu trabalho, não vai resistir. Essa disputa, sabe, não vai resistir. Diga, vai cair por terra. Vai cair por terra. Por quê? Porque você está cheio do quê? Espírito. Mas você não é apenas cheio do Espírito de Deus só para resistir e só para vencer. Às vezes a gente tem que estar cheio do Espírito de Deus, sabe? Para ir até o fim. E para ter a atitude que Estevão teve
atitude que Estevão teve? Se você começar a ler tudo isso aí, você vai ver que ele começa a falar de Abraão, a história toda de Abraão, a história toda de Moisés. Só que as pessoas estavam com tanta raiva que compraram as pessoas, compraram testemunhas contra Estevão, sabia? Colocaram testemunha para falar contra Estevão, levaram até o Sinédrio, levaram as autoridades. Você sabe o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? O que aconteceu, pessoal? Hã? Aí eu vou perguntar para você uma coisa. O que Estevão, será que Estevão era realmente um discípulo? Será que realmente Estevão conseguiu ser um discípulo do Senhor? Qual foi a atitude dele quando estavam no pelejão? O que Estevão falou? O que Estevão falou? Vamos ler? Abra lá. Atos, né? Atos capítulo 7, versículo 55. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do poder de Deus. Diga bem. Esse realmente não foi um imitador do Senhor Jesus mesmo. Foi discípulo em todos os momentos. Viu? Diz assim: mas ele, foi o momento que ele estava sendo condenado. Sim. Lá no meio de todo mundo. E as pessoas estavam cheias de pedras nas mãos. Mas ele, estando cheio do Espírito e fixando os olhos aonde? No céu. Viu a glória glória de de Deus. Agora, isso aqui é forte, daqui a pouco eu vou explicar. Viu a glória de Deus e Jesus, aleluia, que estava à direita de Deus. Olha que coisa forte, ó. E disse: eis que vejo os céus abertos. Agora isso aqui é muito forte. E o Filho do Homem que está, de que jeito, igreja? Em pé. De que jeito, igreja? Em pé. Jesus está de que jeito? Em pé. Mas Jesus Cristo normalmente não era para ficar em pé. Não era para Jesus ficar em pé. Passou o seu problema. Mas ele ficou em pé. Então, por que ele ficou em pé? Para tu ver a reverência. Eu vou mostrar para vocês. Irmão, para receber Estevão no céu, Jesus desceu. Para esse cara, eu vou até me levantar. Para esse, eu levanto até do meu lugar. Reverência. Jesus mostrou até reverência para ele. Palmas para Jesus. Isso é a diferença, irmão. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Para todo mundo, Jesus estava sentado, mas para Estevão, Jesus se levantou. Palmas para Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele foi igualzinho a Jesus. Jesus, quando estava sendo morto,
E as pessoas falavam: crucifica-o! Lembra? Você não lembra, você estava lá, você ligou hoje. Crucifica-o! Isso, mata esse doido aí! Que diz que é filho de Deus! Jesus falou o quê? Vai todo mundo para o inferno. Jesus falou o quê? Perdoa por quê? Perdoa por quê? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus da glória. A gente precisa do Espírito de Deus. Mas a gente não consegue perdoar. A gente às vezes fala que é tanto de Deus, mas não consegue perdoar. A gente acredita às vezes para receber vitória, mas para dar outro lado da face a gente não. Mas para mostrar, sabe? Prendei de mim seu manso e humilde de coração. A gente está longe. A gente precisa de Deus. A gente quer ser Jesus quando rei. Só que a Bíblia fala que a gente é rei e sacerdote. Sabe o que é sacerdote? Sacrificador. Ninguém quer sacrificar nada. Vamos para Jesus, bem forte. A gente tem que se sacrificar o nosso tempo. Tem que dar para Deus. A gente não quer dar para Deus. Não basta só dar o dízimo. Tem que ter o dízimo. Você tem que dar a hora, o dia é 24 horas. Seria o dízimo de 24 horas. 2 horas e 40. Por dia. O dízimo do dia. E o dízimo do dia com o Senhor? 2 horas e 40. Não sei se é para ouvir Deus, ouvir louvor, orar, fazer o bem, fazer o que Deus manda fazer. É de Deus, irmão. No seu trabalho, é na sua casa, é uma visita, é uma oração, é um telefonema, é uma bênção. Eu sei alguma coisa. Vamos para Jesus, vem forte. Diz o seu tempo. Diga glória a Deus. E eu sei que você faz isso. Eu sei que a tua avó passou por um momento antes de eu orar, antes de eu começar, sabe, trabalhar, eu me dedico. Eu lembrei da irmã agora, eu lembrei que ela falou, lembra? Em nome de Jesus. Tem o seu tempo para Deus, pede a bênção. Pede a bênção para o teu trabalho, pede a bênção para a tua casa. Dê aquele momento para Deus. E disse: eis que vês, Jesus falou o que quando estava pedindo para crucificar ele? Pai, porque não sabe o que faz. E diz: eis que vejo, olha só, ele olhou e estava vendo o quê? Já os céus na terra. O que a gente, esse homem foi diferente de todos, hein? Eis que vejo o céu e o Filho do Homem que está de que jeito, igreja? De que jeito? De pedra. Sabe o que Jesus fala o seguinte, ó? Eu vou me levantar para esse aqui, ó. É forte demais, irmão. Está de pé à direita de Deus. Continua. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Mas ali ele já estava vendo os céus, e eu estou vendo os céus em terra para minha vida. E expulsando da cidade, expulsou de que jeito? Em vez de ele falar, vai embora, expulsou assim, ó. E expulsando da cidade o apedrejava. Continua. E as testemunhas, tudo falso, tudo. Você vê lá, tudo falso, tudo comprado. Tudo isso aqui foi comprado. Porque eles não tinham argumento para conversar com Estevão.
Aí nos argumentos ele pediu, eles ficavam bravos. Arrancar esse cara daqui. Aí tinha que inventar coisas de tiro para tirar, para fazer alguma coisa contra ele. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem. Ó Deus já, ó, o Saulo estava lá, hein, gente. O Saulo viu tudo isso. O Saulo viu o Estevão sendo apedrejado. O Saulo viu a morte dele. Logo Deus ia chamar ele também. Cuidado, Saulo, que o teu está guardado. Quando você virar a esquina, Deus vai ter um encontro contigo. Vamos para Jesus. Saulo, logo vai ser você. Que Deus vai pegar. Vai virar a esquina, vai chegar o resplendor. Senhor, eu sou Jesus a quem me persegue. Aí você vai ver que a vida dele vai mudar. Diga agora, Deus. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: irmão, olha o que ele vai falar agora. Será que ele foi discípulo dele? Foi discípulo e foi muito discípulo. Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Ele não falou para ele falou para todo mundo ouvir. O que ele falou? Senhor, não lhes impute este pecado. E tentando isso, foi igual a Jesus ou não foi igual a Jesus? Foi igual a Jesus ou não foi igual a Jesus? Mandou todo mundo para o inferno? Não. Falou o quê? Coloca esse pecado na vida dele. Tudo comprado. Irmão, a melhor coisa é a pessoa partir, irmão, de coração limpo. Partir de coração limpo. Partiu perdoando. E Jesus recebeu ele de quê? E de quem? Olha só o que diz a Bíblia. Abra a tua Bíblia. Isso é detalhe. Mateus 26, versículo 64. Mateus 26. Por isso que a gente tem que buscar quem? Espírito Santo. Não tem que buscar Deus. Mateus capítulo 26, coloca aí, 64. Aí é Jesus que está diante de quem? De Pilatos, né? De Herodes, lá, para ser julgado, né? E as pessoas estavam perguntando para ele: e aí? Quem és tu? O Senhor então é o Filho de Deus? Para um só ele respondeu, para o outro ele não falou nada. Para outro ele falou: tu dizes somente isso. Para outro, o Herodes, quem lembra do Herodes? Herodes queria ver, sabe o que, irmão? Queria ver sinais e maravilhas. Mas sabia que Jesus ficou calado? Sabia disso? Jesus não falou palavra nenhuma para Herodes. Por que como que é o nome dele? Para o outro lá, Pilatos, ele falou: pelo menos tu diz, já está bom demais para você. Para outro, o outro queria que ele fizesse cura, milagres, transformações. Ele queria mesmo, o Herodes. Mas Jesus ficou assim, ó. Por que Jesus Cristo não falou pelo menos o que falou para Pilatos? Alguém imagina você? Olha para mim. Porque o que Jesus Cristo tinha que falar para ele rejeitou no passado. Sabe o que é? Jesus falava com ele através da boca, sabe de quem? De João Batista. Qual era a pregação de João Batista para Herodes? Qual era a pregação de João Batista para Herodes? Qual era?
Por isso que na hora que ele falou, fala comigo, Jesus falou assim, ó, o que eu tinha que falar contigo, eu falei, e você não deu ouvido. O que eu tinha que falar para você, eu usei e deu certo. E você não quis saber. Palmas para Jesus, vem embora. Quantas vezes Deus falava, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A pessoa não quis saber. Quem entendeu de ela? Por isso que para uns, Jesus até fala alguma coisa. Para Herodes, Deus não falou. E ele falava, faz um milagre. Como que eu quero? Conta aí, eu estou interessado. Por que o senhor faz essa cura aí? Contigo eu não tenho que falar mais nada. O que eu tinha que falar, eu falei. Eu usei o meu servo, mas você não quis saber. Então, contigo eu tinha que falar. Você sabe qual é a palavra. Irmão, a pior coisa não é ouvir o não de Jesus. Irmãos, a pior coisa é viver no silêncio de Jesus. É você buscar, e você não escuta nada. Isso é pior. Vamos para Jesus, vem. Cara, seja assim, ou seja não, é igual o papai e a mamãe. Filho, sim, amém. Não, filho. Mas a parte do mamãe, eu posso ou não posso? Seja todo mundo sem seguir. Você tem a tua vida, eu tenho a minha, eu não vou dar opinião nenhuma. Aí a pessoa se sentiu assim, nossa, eu estou provando do silêncio. Não sei se eu estou no caminho certo, não sei se eu estou no caminho errado. Eu preciso de uma direção. Então, independentemente, irmão, a gente não tem que ficar preocupado com o que vai falar. O importante é se vai falar. Vamos para Jesus, vem comigo. O importante é fala comigo, fala que o teu servo ouve. Diga glória a Deus. O importante é que, sabe por quê? Porque quando não fala mais, é porque está muito distante. Sadinha, vem aqui. Sempre gosto de dar esse exemplo. Vem aqui. Fala na tua altura normal. Bom dia, tudo bem? Como você está? Fala aí. Legal, tudo bom. Vai falando. Tudo bom. Está tudo ótimo. Legal, está ótimo. E o seu dia, tudo bem? E a família, como está? Legal. Como que é? Não estou entendendo. Tá difícil. Sobe da minha frente. Vai falar comigo, fala comigo. Vai para bater a careca aí. Fala com o doutor. Está falando ou não está? Mas eu estou ouvindo? Por que eu não estou ouvindo? Está distante. Palmas para Jesus. Jesus não grita, Jesus não esperneia, Jesus vai falar do mesmo jeito. Agora, se nós estamos perto, não é? O ruim é quando a gente está. Ele continua falando. Ele continua falando. E sempre vai continuar falando. O negócio é se está perto ou se está longe. Sim ou não? É ou não é? No mundo que nós vivemos hoje, irmãos, é um mundo de muitas vozes. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque existe muita gente falando. E a gente às vezes não consegue entender a palavra de Deus. No mundo em que todo mundo fala, irmão, é difícil distinguir a voz de Deus. Palmas para Jesus, vem cá. Então volta para Estevão. Quem vai entender Estevão? Estevão é esse discípulo do Senhor. Irmão, a gente precisa. Nós temos que entender quem era Jesus. Quem era Jesus? É o Filho de Deus, é ele. Mas sabe quem era Jesus? Vamos ver. Isaías 53. Abra aí. Apesar que eu não li, né? Volta lá de novo. Desculpa, volta lá de novo. Onde que está que eu falei? Só para vocês entenderem.
Era o quê? Mateus 26:64. Vamos olhar. E disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis. Ah lá, tá vendo? Olha a diferença, olha lá, lê bem alto. Que vereis. Todo mundo, pega todo mundo lê. Que vereis em breve o Filho do Homem. De que jeito, igreja? De que jeito, igreja? Mas para Estevão ele fez o quê? Se colocou de pé. Para quem é discípulo, Deus se coloca de pé. Palmas para Jesus, bem forte. Para quem é discípulo, Deus se levanta e fala: esse é Deus meu, esse é meu imitador, esse eu tenho que tirar o chapéu. Diga glória a Deus. Esse eu falo assim: meu filho, pode vir que tem um reino para você muito grande, tem um palácio lá, pode ir lá, com coroa, com pedras preciosas. Eu construí lá, eu não, você construiu aqui nessa terra, agora você vai desfrutar. Você pode ter construído, muita gente pode ter construído palacetes, mas a gente não só tem que pensar aqui, a gente tem que pensar lá em cima. A gente tem que pensar o que a gente vai ter lá em cima. Palmas para Jesus, vem embora. Quem crê, diga glória a Deus. E de que jeito construiu? Perdoando, orando, buscando, amém? Tendo o coração abençoado, em nome de Jesus, sendo discípulos do Senhor. Você lembra do bom samaritano? O pastor passou pela frente do cara que estava ruim lá e passou de largo, passou de longe. Veio o levita e olhou, passou de longe. Tinha título, mas veio um tal samaritano e ajudou, porque ele não era só samaritano, ele é simplesmente bom. Por que ele ajudou? Ele ajudou porque é simples, porque ele era bom. Você tem que ser bom, irmão. Bondade vem da presença do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, benignidade, bondade. Palmas para Jesus, vem cá. É ser bom, pastor, ser bom consigo mesmo, ser bom, irmão. Se você puder abençoar, dá uma palavra, abençoa, dá uma palavra, levanta, seja uma pessoa boa, seja um discípulo do Senhor Jesus. Para todos, Jesus está sentado. Mas só tem um na Bíblia que eu vejo. Ele falou: para você eu vou me levantar. Dá licença, opa, chegou. O homem chegou. Limpa a boca aí, ó. Opa, tudo bem. Fica à vontade. Para esse eu me levanto. Palmas para Jesus, né? Oh, glória, dá glória a Deus. Você pode ter sido chamado de bobo. Teus olhos não estão aqui, teus olhos estão lá, irmão. Amém? Diga glória a Deus. Deus é contigo em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia para terminar. Temos que ser imitador de Cristo, assim como Paulo foi, assim como Estevão foi. Gálatas 4,19. Não, vamos fazer agora assim. Gálatas. Eu tinha falado outro, né? Porque na verdade todos que eu vou falar agora, eu tinha falado de Isaías, eu não li Isaías, não? Então volta para Isaías, é tanto versículo. No Isaías 53, versículo 3. A hora passa, né? Não queria que a hora passasse assim tão rápido, não. Eu ia ficar pregando aqui para vocês aqui. Tá bem? Eita, como que Deus vai te receber? Primeiro a gente tem que orar a Deus para entrar no céu primeiro. Para entrar no céu é uma bênção. Lutar para entrar no céu, primeira coisa. Em nome de Jesus. Imagina, todo mundo sentado, com esse aqui é diferente. Com esse aqui eu me coloco de pé. Vem, Cleitinho. Para pensar, olha que coisa forte. Que detalhe é esse? Meu Deus amado. Vamos
lá, Isaías 53:3 diz assim: como era desprezado e o mais indigno entre os homens. Lê bem alto, eu só pedi para chegar nessa parte aqui, ó. Homem de quê? De dores. Ah, não ouve. Homem de quê? De dores. Me explica o que é ser homem de dores. O que é ser homem de dores? Homem de dores. Uma vez, quando eu estava passando luta também, estava fazendo faculdade em 2000, não lembro mais, 2009, o pastor chegou a estava passando umas lutas na vida, e deu essa palavra no Fernando. A gente é igual a Jesus Cristo, Fernando. Aí eu lembro que ele falou assim: pastor Ramos. Lembra do pastor Ramos aqui? Agora foi ele foi o Ramos. Ele foi pastor aqui? Chegou assim para mim e falou assim: depois eu vou mandar matar para ele para cá, que ele está morando longe agora. Falou assim para mim: Fernando, fica tranquilo que a Bíblia, a gente é igual a palavra de Deus. Aí ele falou: a Bíblia fala que Jesus era homem de dores. O que significa isso? Dores nós vamos sentir. Você vai sentir no seu trabalho, você vai sentir na sua casa, você vai sentir na sua família, você vai sentir na rua, você vai sentir em qualquer lugar. Homem de dores. Mas as dores nunca parou e nunca pararam no Senhor Jesus. E é isso que você tem que entender como aconteceu. Eu não sei se essa semana foi uma semana de